agir agora aqui em mim. Me abra ao teu querer, Espírito de Deus, aqui estou, Senhor. Vem, vem, fogo abrasador, Espírito de Deus, aqui estou, Senhor. Vem, vem, fogo de amor. Olá, gente, estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você em todo o Brasil que nos acompanha, seja pelos canais abertos, são mais de 1.300 cidades nos acompanhando pelos canais abertos, seja pelo canal digital, seja pelo nosso aplicativo, pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso Facebook. Quero convidar você a pegar a Bíblia, pegar o caderno, pegar a caneta. Hoje nós vamos começar a estudar os Atos dos Apóstolos e por isso eu passo a palavra para o Dom José Antônio Peruso. Seja bem-vindo, Dom Peruso. Muito obrigado, William. Muito obrigado, querido telespectador, querida telespectadora, por procurar o William e daí acaba me encontrando também aí no seu televisor, para que juntos estudemos, disse ele, verdade, estamos começando a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Não sei dizer por quanto tempo nos detivemos no livro do Apocalipse, mas a intenção era mostrar que aquele livro, acerca do qual tantos se atemorizam e se aterrorizam em alguns casos, na realidade foi um escrito a adotar uma linguagem muito peculiar, usual na época entre os cristãos de origem judaica, e o autor se serviu daquele legado, daquela reflexão teológica, daquele esquema teológico de origem judaica, para projetar um sentido de esperança à fé cristã e aos cristãos, pois que atravessavam uma fase muito, muito difícil da história da igreja das suas primeiras décadas. William, quero saudá-lo, quero saudar aqui o nosso Jonathan, querido Escovão. Então, olha aqui, Escovão, telespectador, não é bullying, é afeto. E hoje trocamos aqui, o Jean não pôde chegar em tempo e o Redondo estava aí, prontinho para substituir. E olha aqui, que fisionomia simpática. Muito obrigado, hein, William? William, o nome dele, Jonathan e outro William. Hoje estamos começando o livro dos Atos dos Apóstolos. Queira tomar aí a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. É um livro, é uma maravilha de narrativa sobre os primeiros passos do cristianismo. Nós vamos tentar observar este nosso autor, é Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, e é o mesmo autor, é Lucas, pois, quem escreveu o segundo volume, digamos assim, de sua obra. Eu gostaria, aqui na nossa tela está até, você pode ver aqui, querido irmão, querida irmã, conhecendo a palavra, Atos dos Apóstolos 1:14. Mas antes de nos concentrarmos nestes versículos, é preciso uma introdução que talvez vá ocupar todo o nosso programa hoje. Eu gostaria que você e telespectador vá até a sua Bíblia
Isso. No Evangelho de Lucas primeiro. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. E o William, você também está a postos, né? Sim. Sim. Cortou o cabelo, está dando um trato na cabeça. Alguns cortam, outros deixam crescer. E outros até a corzinha começam a alterar, né? É Com muita certeza. sabedoria que se acumula. Veja, William, comece, por favor, vai lá. Atos 1, de 1 a 4. Visto... É Lucas? Lucas, isso, desculpa. Lucas 1, para ver se agora se o senhor estava prestando atenção. Vamos lá. É você que quer fazer charme com esse novo penteado. Rapaz, leia. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Retorne à primeira frase, meninão. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Está falando, muitos tentaram compor uma narração. Está a referir-se aqui, o autor, é o início do Evangelho de Lucas, está a se referir sobre as muitas tentativas conhecidas dele de compor uma narração sobre os fatos e pessoa de Jesus Cristo. Estamos lá nos anos 85 por aí, telespectador. Por esse tempo aproximadamente que Lucas escreveu o primeiro volume. Mas você siga, William. Conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifique... Opa. A mim também pareceu bom escrever de modo ordenado, ilustre Teófilo. Quem é esse Teófilo? Lucas está escrevendo para um tal de Teófilo. É a introdução ao seu primeiro volume, a sua primeira parte, digamos assim. Lucas escreveu para Teófilo, depois de longas e cuidadosas investigações sobre os últimos acontecimentos que se verificaram, como diz ele, acontecidos entre nós. Pode ir até o final do versículo 4? Para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Primeira coisa, telespectador, aqui, telespectadora, nesses primeiros versículos aqui, 2 elementos entre muitos, mas eu quero lhe destacar. A muitos pareceu interessante escrever, também a mim, sobre os últimos acontecimentos, referência a Jesus. Ele escreveu para um tal de Teófilo. Telespectador, venha comigo. O William vai agora até Atos 1, 1 a 2. Você fique atento aqui comigo, por favor. Enquanto o William chega em Atos 1, 1 a 2, quero lhe recordar. Teófilo, uma narração de tudo o que houve. Aqui. O que temos aqui, William? Pode ler? Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Opa! O primeiro relato é deste daqui, ó. Ó Teófilo é o mesmo personagem. Disso se percebe. Pode concluir, William? A respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo. Ele já referiu aqui, ao começar aqui, está a falar de um primeiro relato, o mesmo destinatário, Teófilo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos
que acolhera sobre a ação do Espírito Santo. Ei, meu irmão, minha irmã, é algo assim, a obra de Lucas. Pode me emprestar a sua Bíblia? Como se fosse uma única obra em 2 volumes. A obra de Lucas, uma só, 2 volumes. Primeiro volume, Evangelho. Segundo volume, Atos dos Apóstolos. Uma obra em 2 volumes. Escreveu para quem? Lucas, para Teófilo. Quem é este senhor Teófilo? Não se sabe quem, não se conhece o histórico, é difícil definir uma referência segura se foi mesmo um personagem ou é um nome criado para ajudar a conferir um sentido de narrativa à sua obra. Teófilo, Teo, Deus. Filo, amigo. Um amigo de Deus. É um sujeito individual? Pode ter sido. Ou é qualquer amigo de Deus que quer compreender a história de Jesus, primeira obra, e o início da igreja, primeiro volume, desculpe-me, e o início da igreja, segundo volume. Então, introdução. Isto para o início. Vamos observar o fim agora do Evangelho de Lucas, por favor. Vamos notar, venha comigo, e aqui o telespectador pode sim ir a tomar a sua Bíblia, lá no final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 45 a 47. William, você chegou lá? Sim. Espera um pouquinho, William. O telespectador ainda está passando a mão na língua para... Está tudo muito seco o papel, tempos de seca, né? Isso, já alcançou. Então agora, Lucas 24, 45, 47. É o final do Evangelho de Lucas. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, em que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, a começar por Jerusalém. Esta parte que eu gostaria de destacar. A todas as nações, a começar por Jerusalém. Fim do primeiro volume. Início do segundo volume da obra, Atos 1:8, o que tem lá, William? Atos 1:8, voltando aqui. Isto. 1:8. Versículo 8. Mas recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ei, meu irmão, final do primeiro volume. Recebereis uma força do alto, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas a todas as nações, a começar por Jerusalém. Final do primeiro volume. Início do segundo volume. Sereis minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, por toda a Judéia, até os confins do mundo. Há uma perfeita vinculação temática e literária do final da primeira obra com o início da segunda. Entre outros elementos, também de vocabulário, também de narrativa, também de arte redacional, há muitos pontos de encontro que nos dão certeza que o autor do Evangelho de Lucas e o autor dos Atos dos Apóstolos,
Ao falar de um e de outro, referimos-nos a uma mesma autoria, uma mesma pessoa. Estamos aqui nos ocupando com a introdução. Sempre demora um pouco, viu, telespectador? Olha aqui, já foram uns 12 a 13 minutos e não saímos do primeiro. Quando se começa um livro é assim mesmo. É como construir uma casa. Quando se começa a estudar um livro, é como construir uma casa. Até sair os fundamentos, demora. Depois caminha. Vamos para a tela seguinte, por favor. Nós vamos observar que esta obra de Lucas, o segundo volume da obra de Lucas, tem um grande valor histórico. Oferecem informações seguras do caminho do cristianismo das primeiras décadas. Como era, quais as motivações que sustentavam, face a quais dificuldades se deparavam, descontinuidades ou tensões que surgiam, também realizações e maravilhamentos que aconteciam. Podemos, e o autor pretende que o leitor veja o que aconteceu outrora, lançou os fundamentos para os caminhos da igreja de agora. Ele conserva grande afeição pelo maravilhoso. Isso era comum naquele tempo. Era próprio das narrativas da época. Por exemplo, 2,14. Veja lá, William, maravilhamentos. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim falou: Homens da Judéia, a todos vós, habitantes de Jerusalém. Eu esqueci, eu indiquei a citação errada. E o que eu gostaria, volte comigo, grande valor histórico, ainda que conserve, sim, o maravilhamento pelos fatos extraordinários. Mas a grande característica da igreja dos primeiros dias foi a pregação. Era uma igreja intrépida em anunciar com paixão a vitória de Jesus Cristo, seu amor, sua paixão pela humanidade, o perdão que trouxe, a salvação que nos legou e a esperança que sustenta os discípulos e os cristãos. A pregação era o grande recurso. E era isso que eu gostaria que observassem comigo. O William começa. Por favor, 2 William 14. 2,14. Pedro, então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou. Levantar a voz aqui não é simplesmente volume, nós veremos quando estudarmos esse texto. É falar com grande paixão. Falou e pregou com grande passionalidade, com grande vigor, com forte convicção, com profundos encantos. Falava de algo que era-lhe experiência vivida. A pregação não é só a arte de discorrer, mas de dar voz a uma experiência vivida. Aqui 2,14, 3,11, vamos observar, 3,11 e 12. 3,11. Como ele não largasse Pedro e João, ocorreu todo o povo atônico para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo: Homens de Judeia, homens de Israel, por que vos admirais assim? Você também anda se admirando, né? Demais. Onde era ocorreu, você leu ocorreu. Onde era Israel, você leu Judeia. Está muito entusiasmado, William. Voltemos aqui, por favor. Pregação. Olha a introdução.
homens de Israel. Ou seja, há aqui uma dinâmica narrativa buscada pelo autor para retratar com que vigor queriam dar a boa notícia. Pregação. Eu estou insistindo nisso, querido irmão, querida irmã. Estamos na introdução, para que depois saibamos compreender melhor tantos discursos ante os quais nos depararemos. A pregação foi a maneira mais efetiva e também generativa. Generativo é que suscita efeitos, que comunica não apenas um conteúdo, mas uma experiência apaixonada acerca daquilo que anuncia. Vamos observar também 7:1-2. Aqui temos Estevão, o primeiro mártir. É outro traço que vamos ver, os primeiros mártires. Mas 7:1-2, Estevão falando. Vamos observar. O sumo sacerdote perguntou: as coisas são mesmo assim? Ele respondeu: irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes que ele se estabelecesse em Hara. Ou, irmãos e pais, ouvi. Você leu ouve? Ouvi. Isto é uma introdução solene. Irmãos e pais, ouvi. E começa a falar. Ao final terminou até apedrejado e morto. Mas a paixão com que se anunciava caracterizou a experiência dos anúncios primordiais, primeiros anúncios do cristianismo. Não é apenas um conteúdo, não é um produto a ser vendido, comercializado, é uma experiência a ser partilhada. Vamos um pouco mais e agora nós teremos aqui também a outra introdução, outra tela, por favor. Estes frequentes discursos. Nos Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar frequentes discursos. Aqui o William leu o início de alguns deles. Não é uma obra para retratar a teologia, apenas para retratar a teologia dos primeiros tempos, ou então para observar a retórica aplicada aos primeiros anos do cristianismo. Não, não é isso. Estes discursos têm este sentido aqui: o evangelho proclamado segundo o mandato de Jesus. William, vai lá, por favor. Lucas 24, 46 a 48. Não é preciso que você vá até lá, meu irmão, minha irmã. O William vai ler. Ele já se localizou. Lucas William. 24, qual versículo? 46 a 48. Deixe-me verificar, sim. 24, 46 a 48. Leia e logo a seguir iremos ao intervalo. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento. Fosse proclamado. Estes discursos apontam, por favor, queiram indicar, focar a tela. Estes frequentes discursos apontam para o evangelho proclamado. Os Atos dos Apóstolos é o cumprimento do mandato de Jesus deixado no primeiro volume, o Evangelho. E daqui a pouco a gente volta, porque tem gente fazendo discurso aí atrás, enfurecido porque eu passei do tempo. Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar. Vamos para o intervalo, voltamos já. Palavra de salvação, somente
somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. E aqui vai a saudação para algumas pessoas que nos deixaram mensagem nas nossas redes sociais. A Sandra de Colombo, a Magda de São Paulo, o Francisco aqui de Curitiba, a Maria Rita de Fortaleza, Ceará, e a Patrícia de Campinas, São Paulo. Fica aqui a nossa saudação. Eu estava a dizer, estou aqui tão concentrado que nem fiz a introdução para o início do nosso segundo quadro. Então, William, você tinha lido 24, 46 a 48, não é? Sim. E também Atos 2,14, discursos. Que esses discursos você tinha visto, William, ou melhor, você ouviu e o telespectador ouviu também, que esses discursos têm este sentido aqui. Não é que o autor está concentrado em destacar a arte retórica dos primeiros, empregada nos primeiros dias do cristianismo. Era porque mandato do Senhor, proclamar o evangelho a todas as nações, a começar por Jerusalém. Isso lá no evangelho. Nos Atos, no início dos Atos, 1, 7 e 8, partindo de Jerusalém para a Judeia, para a Samaria, até os confins do mundo. Com isso eu quero, ao falar desses confins do mundo, eu gostaria de lhe indicar, querido irmão telespectador, querida irmã telespectadora, gostaria de lhe indicar a intenção do evangelista: proclamar até os confins do mundo. Como é que ele faz isto? Vamos ver aqui algumas indicações geográficas. Eles vão mostrar aqui um primeiro mapa que nós usamos quando estudávamos os evangelhos. Meu irmão, minha irmã, o William vai ler novamente 1:8 dos Atos dos Apóstolos. Nós queremos responder qual é a intenção do autor ao escrever o segundo volume de uma grande obra. Agora o segundo volume, Atos dos Apóstolos. Você pode ler novamente, por favor? Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Isso, William, silêncio, por favor, agora. Jerusalém. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Aqui está Jerusalém. Segue William, e você, telespectador, olhe aqui para o mapa. Jerusalém, segue William. Em toda a Judéia. Olha aqui a Judéia, já começa a alargar. Sim. E a Samaria. A Samaria, olha aqui, o círculo começa a alargar ainda mais. E até os confins da terra. Até os confins da terra. Onde estão esses confins da terra?
quais são. É esta a intenção do evangelista, ou de Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos. Quer mostrar que os caminhos da igreja, nas suas origens, tinha a característica de missão da igreja, proclamar e anunciar o evangelho, aproximar a notícia, a boa notícia de Jesus Cristo, Salvador, que por nós morreu, ressuscitou e nos chama a participar com Ele da sua vitória e da sua salvação, e que essa experiência de fé comece em Jerusalém, alargue-se para Samaria, para a Judéia, alargue-se a Samaria e alcance os confins do mundo. A expressão confins do mundo é totalidade do mundo conhecido. Vamos até lá, no final dos Atos dos Apóstolos, por favor, William, telespectador, você também. Vá até lá, por favor. Vai comigo. Atos dos Apóstolos 15, 21, 22. Eu estou seguindo, 25. Atos dos Apóstolos 28. Vamos observar, meu irmão, minha irmã, como chegou o Evangelho aos confins do mundo. É o final do livro dos Atos dos Apóstolos. Por favor, William. Versículo 1. 28. Aí eu falei versículo 1, desculpe. O capítulo 28, versículo 30, 31, acho, e 32. Os últimos versículos do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia... Aonde? Não sabe, não diz aí? Não. Então diz aí no título. Paulo chegou em Roma. Sereis minhas testemunhas. Vem comigo. Em Jerusalém. Por toda a Judeia. Por toda a Samaria. Até os confins do mundo. Paulo chegou a Roma. Era a capital do Império. Do Império Romano, o maior que se conheceu e que se conhecia à época. Em Roma habitavam pessoas vindas de todas as nacionalidades conhecidas à época, por ser capital. Se o Evangelho chegasse a Roma, teria chegado a pessoas de todos os cantos do mundo. Eu volto, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, por toda a Samaria, até os confins do mundo. Lá em Roma, há pessoas de todos os confins do mundo. Vamos observar os 2 últimos versículos do livro dos Atos dos Apóstolos. Pode ler, William? Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda intrepidez e sem impedimento. Chegou aos confins do mundo o Evangelho. Nem fala do fim de Paulo, que foi um fim trágico. Morreu decapitado. Chegou a Roma prisioneiro. Estava preso. Não toca nisso. Só fala. Chegou em Roma. Proclamava o Evangelho com toda a intrepidez. Pessoas vinham visitá-lo, ele não poderia sair, vinham visitá-lo, e ele proclamava o Evangelho com toda a intrepidez. Este grande homem, este grande evangelizador,
o autor não menciona nada do seu fim, do seu final. Por quê? Porque a sua intenção não é fazer uma biografia de alguns grandes personagens do cristianismo, Pedro primeiro e Paulo depois. Sua intenção é outra, é mostrar como o Evangelho seguiu todos os passos que o Senhor predissera, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e foi até os confins do mundo. Chegou lá, o evangelista, o autor melhor, encerra a sua grande obra, o segundo volume. No primeiro volume, a história, as palavras, a pessoa de Jesus. No segundo volume, a história, as palavras e o caminho da igreja. Desde Jerusalém com Jesus até os confins do mundo com os apóstolos. Esta é a intenção do evangelista. E quero ver, querido irmão, querida irmã, como é que ele segue uma espécie de círculos concêntricos. Círculo concêntrico. O Teré, ela que está traduzindo lá em linguagem de Libras, como é que a gente traduz círculo concêntrico? Não sabe? Ah, viu, William? Está vendo lá? É bem isso. Círculo concêntrico. Quando você vai a uma água, um depósito de água, ou um lago, você joga uma pedra, aquele círculo começa a se estender. Joga outra pedra, outro círculo. Joga mais uma, outro. E quantas jogar? Tem sempre o mesmo centro. Concêntrico. Uma única fonte, um único centro. Isso é concêntrico. Eu sei que usei uma palavra complicada, esqueci-me disso, mas do que quero falar? Venha comigo na próxima tela, por favor. Eles vão colocar aí, você vai observar. Aí, isto. Intenção subjacente ao livro dos Atos. Olha, eu escrevi tudo isso. Então, tem que ver os mapas, né? Vamos falar do círculo concêntrico. Primeiro mapa. É uma lista de 3 mapas. Por favor, pode ir. Aqui está o primeiro. O evangelista, querido irmão, querida irmã, ou o autor dos Atos dos Apóstolos, nesse caso, Lucas. Vamos entender esse mapa. Começareis por Jerusalém, por toda a Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Venha comigo, telespectador, telespectadora, e você também, William. Capítulo 13. Começareis a testemunhar o meu nome em Jerusalém. Nós vamos ver, depois, cada novo passo, vamos perceber esse movimento do testemunho em Jerusalém, a igreja que se consolida lá e que depois se expande. Mas eu quero mostrar como é que Lucas, como é que esse autor inteligente, ótimo narrador, prepara o leitor para ver o evangelho chegar a Roma. Notem, estamos no capítulo 13, você pode ler o capítulo 13, versículos 1 a 3, William. Telespectador, se tiver aí sua Bíblia, acompanhe. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo.
Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Versículo 4 agora. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia. Ei, meu irmão, vem comigo. Olha Jerusalém, no capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 7, 8, também 9. Tudo é em Jerusalém. Depois foi aqui, Antioquia. Desde aqui, Paulo foi escolhido, separai para mim Barnabé e Paulo para a obra que lhes destinei. Eles foram enviados. De Jerusalém, começou e se estendeu, já está aqui. Desde aqui, partiram. Primeira viagem apostólica. Estamos no capítulo 13. E aí nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 13, versículo 13. William, pode ler? De Pafos, onde embarcaram. Olha aqui, Pafos. Deixaram aqui, vieram até aqui, agora estão aqui em Pafos. E daí? Paulo e seus companheiros alcançaram Perge. Olha aqui, Perge. Vai. Na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Versículo 14. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia. Antioquia da Pisídia. Olha aqui. Parece que está narrando aqui um histórico de viagem, né? Um relatório de viagem. Na realidade, o evangelista, o autor, pretende que o leitor compreenda. Está o evangelho. Começou em Jerusalém. Já chegou o anúncio do evangelho num círculo maior. Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Começou a se estender, alargar. Esta foi a primeira viagem de Paulo. Vamos observar a segunda viagem de Paulo, por favor. E aí, olha aqui, queira ver aqui, querido telespectador, segunda viagem missionária de Paulo. Volte ao mapa anterior. Ficou só nessa parte aqui, Então, Paulo retornou, olha aqui o retorno. Retornou para Antioquia, de onde tinha partido. Segunda viagem, por favor, outro mapa. Olha aqui, a segunda viagem de Paulo. Se a primeira foi só aqui, observemos aqui. Passou, aqui hoje é o Estreito de Bósforo, é a região da Turquia esta aqui. Aqui é a Grécia. Passou da Ásia, entrou o Evangelho na Europa. Olha aqui. Querem ver isso? O círculo concêntrico está se alargando. Vamos passear aqui pela nossa Bíblia, por favor. E aqui nós chegaremos ao capítulo 15, 36. Vamos lá? Um instante só. Será que não me enganei? Não me enganei. Isso, por favor. William 15, 36. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos
por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor. Isto em o mapa anterior, por favor. Voltemos agora a visitar as cidades e as comunidades que formamos depois da primeira viagem. O projeto era este aqui. Por favor, segunda viagem. Olha aqui, Jerusalém, eles desceram. Antioquia, começou a segunda viagem. Por exemplo, nós poderemos... Travessia da Ásia Menor. Pode ler, por favor, capítulo 16, versículo 6, por favor, William. Atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia. Só um instantinho. Atravessaram toda a região da Galácia. Esta aqui. Frígia, essa parte mais abaixo. Vai. Impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles queriam anunciar o evangelho nesta região aqui, ó. Impedidos que foram pelo Espírito Santo. É assim que o autor Lucas interpreta. Não foram para lá, mas vieram para cá. Sabe por quê? Porque Roma estará nesta região aqui. Os confins do mundo. Quais são? Não é o término do mundo. É o lugar onde moram pessoas vindas de todos os pontos do mundo. É para lá que o evangelho deve ir. O autor interpreta, impedidos pelo Espírito Santo para ir para aqui, mas que venham nesta região. Segue, William. A palavra na Ásia. Chegando aos confins da Mísia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Bitínia, está insistindo de novo, olha a Bitínia. Segue. Atravessaram então a Mísia e desceram para Troade. Olha aqui Troade. E daí? Ora, durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. Um macedônio de pé diante dele fazia-lhe esse pedido: vem para a Macedônia. Macedônio. Olha aqui o mapa. Um macedônio. Alguém desta região. Vem para aqui. E aí Paulo foi para lá. Veja aqui Filipos, carta aos Filipenses. Tessalônica, aos Tessalonicenses. Paulo passou por Atenas. Observemos Corinto, carta aos Coríntios. É a segunda viagem de Paulo. Isso. E os Atos dos Apóstolos estão mostrando. Vai, atravessa aqui, chega lá, dá um novo passo, encontra dificuldades, também perseguições. Todos esses caminhos foram marcados por perseguições. Veja o que temos aí, por exemplo, no capítulo 17, versículo 16. Só o título, William. Paulo em Atenas. Olha aqui em Atenas. Não vamos ler isso agora. Temos aqui Atenas, segunda viagem. Depois 18. Por favor, o título. Fundação da igreja de Corinto. Olha Corinto onde está. Olha aqui, Corinto. Atenas, Corinto. Ele vai para Éfeso depois. Encontra um navio. Volta para Jerusalém. Segunda viagem. O círculo agora já foi bem mais alargado. Não se limitou às comunidades iniciais. Estendeu-se, o Espírito o moveu. E ele teve uma visão à noite, vem para a Macedônia. Alargou-se muito mais. E não vai dar para ver a outra viagem antes do intervalo, porque eu acho que vai haver naufrágio aqui. Daqui a pouco. Eu quero lembrar você, nós estamos chegando aí no final do mês de novembro. Se você ainda não fez a sua contribuição, faça a sua contribuição e nos ajude a manter a TV Evangelizar. Voltamos já.
move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. A sua palavra é tudo que eu preciso para sobreviver. A sua palavra é fortaleza contra tudo que me faz esquecer que o meu grande amor é você. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa, Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação, algumas pessoas deixaram mensagem nas nossas redes sociais, o Tiago de Caicó, no estado do Ceará, a Bárbara de Maringá, a Ângela de Tu, São Paulo, Fernanda do Rio de Janeiro e o Mário de Campo Largo, aqui próximo de Curitiba. Mas eu estou gostando desses nossos dois meninões aqui. O Escovão canta com paixão. E o Redondo aqui, quando você toca, a gente percebe, você fecha os olhos e se movimenta. Essas bochechas parecem diferentes faces do globo terrestre. Meninão, é a primeira vez que eu conheço, mas que eu o vejo, mas estou gostando do que vejo. Ei, vamos um pouquinho mais. Nós estávamos aqui com a segunda viagem de Paulo. Intenção do autor, mostrar diferentes movimentos, uma viagem menor, uma viagem mais alargada, a segunda. A terceira, vamos encontrá-lo, menciona bem rápido, a terceira viagem. Vamos ao capítulo 19, versículo 23. Por exemplo, antes, capítulo 18, por favor, eu me enganei. 18, versículo 18. William. Volta a Antioquia e partida para a terceira viagem. Olha aqui, volta, ele chegou a Jerusalém, nós já passamos, e ele voltou para Antioquia. Aqui. E partida para a terceira viagem. Você pode, por favor, William? Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Cencreia. Ah, mas olha aqui, a Cencreia, eu vi a Cencreia. Ah, fez um voto, cortou os cabelos aqui, foi a Jerusalém. Depois, aí passemos para o versículo 23, por favor. Passando algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente a região da Galácia e da Frígia. De novo, olha aqui, a Galácia, Frígia, Galácia, Frígia, vai. Confirmando todos os discípulos. Foi a terceira viagem, foi o mesmo roteiro. E agora temos a quarta. Nós queremos, eu estou querendo, telespectador, insistir aqui, a intenção do autor. A terceira viagem parece ter repetido. É o pastor que visita, né? Mas venha comigo. Vamos ao quarto mapa, por favor. E aqui nós vamos dar um salto, explicaremos ao longo dos dias, dos novos encontros. Nós iremos agora ao capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos. 27, desculpe-me. O que tem lá no capítulo 27, por favor? Partida para Roma. Sabe, querido irmão, querida irmã, Paulo voltou da terceira viagem e foi a Jerusalém. Foi preso. Agora começa a ter o mesmo destino de Jesus. Já antes, no retorno da terceira viagem,
foi sofrido. Em Jerusalém foi preso. Como ele era cidadão romano, apelou para Roma. Lembram dos confins do mundo? Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo, que é Roma. Foi para Roma preso. Este evangelizador intrépido e corajoso, Paulo, tinha muitos projetos de expandir o evangelho. Ele tinha uma inquietação enorme, não para fazer propaganda do cristianismo e de Jesus Cristo. Propaganda é um produto a consumir, é uma oferta de quem propõe algo em torno de alguma compensação. Paulo não queria compensações, queria partilhar a experiência de encontro com Jesus Cristo, que para ele redefinira completamente sua vida e o sentido de sua vida. E ele sentia-se movido pelo Espírito de Deus a fazer o evangelho chegar até os confins do mundo. Partindo de Jerusalém, a começar por Jerusalém, lembra lá no início, Atos 1:8. Paulo estivera em Jerusalém muitas vezes. Aqui está começando a 4ª viagem. Agora prisioneiro. Eis aqui o roteiro, o mapa, o trajeto diário de viagem, digamos assim. Malta, Siracusa, estamos na Itália, Sicília, Régio, Roma. Aqui vivem pessoas de todos os cantos do mundo conhecido de então. Assim se pensava. Se o evangelho chegar a Roma, terá alcançado pessoas de todo o mundo. Lá vai Paulo anunciar, não é? Mas está preso. Lembra que quando da 2ª viagem Paulo pretendia tomar esse rumo, e o Espírito o moveu para cá, fez a 2ª viagem, retornou. Aqui ele vem para Roma, mas não com a liberdade de quem pode ir e vir segundo suas próprias escolhas e lógicas. Ele volta para Roma prisioneiro. Sereis minhas testemunhas. Vão seguir o mesmo destino do seu Senhor. E então nós vamos procurar, vamos observar, por exemplo, no capítulo 28. 28, versículos 11. Só o título, o que tem aí? De Malta a Roma. Malta, esta ilha aqui, bem próxima do litoral africano. Uma pequena ilha. Vai para Roma e novamente chegou em Roma. E daí queira ler novamente os versículos 30 e 31. William? Do 27? 28. 28, 30, 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda intrepidez e sem impedimento. Então, testemunhando o nome de Jesus e proclamando o reino de Deus até os confins do mundo. Um personagem tão relevante quanto Paulo, não caberia bem que o autor inserisse aqui o destino de Paulo, heróico, o testemunho que deu até com seu sangue.
Não deveria ter inserido tamanha importância que teve Paulo nos primeiros tempos do cristianismo? Claro que deveria, segundo os nossos critérios e lógica. O autor não queria fazer uma biografia dos evangelistas, dos evangelizadores e dos primeiros apóstolos. Ele queria mostrar: o evangelho chegou aos confins do mundo. E aí termina a obra o segundo volume da obra. A obra inteira termina, mas aqui estou me referindo ao segundo volume. Ou seja, a intenção. A pergunta, pode voltar, por favor, à tela anterior? Sem o mapa agora. Intenção subjacente ao livro dos Atos dos Apóstolos: mostrar o percurso do Evangelho e sua chegada a Roma como referência dos confins do mundo alcançados pela mensagem do Evangelho, que é esta a intenção do autor. E ele faz alargando o círculo das viagens e das comunidades que Paulo forma. Os dois grandes personagens deste volume, desse segundo volume da obra de Paulo. Estou falando de personagens agora. Vamos voltar ao início, telespectador, por favor, vamos começar novamente? Vamos lá ao início dos Atos dos Apóstolos. William, você está a postos? Sim. Ah, sim. Então, ótimo. Vamos ao capítulo 2, versículo 14. Não pode ser já no capítulo 1, versículo 15. Do capítulo 1 até o 12, o grande personagem é Pedro. É a fundação da igreja em Jerusalém e circunvizinhanças. Vamos, por exemplo, a 1,15. William. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120. E disse, continua? Vai. Irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura em que se por boca de Davi o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam a Jesus. Ótimo. Eis Pedro que toma a iniciativa. É a primeira vez que após a ascensão de Jesus alguém fala. É em nome dos outros e para os outros. Pedro. Vamos, por exemplo, ao capítulo 2, versículo 14. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém. Ou seja, junto com os 11, mas é Pedro que toma a iniciativa. Vamos, por exemplo, ao capítulo 3. Vamos observar. Pedro, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9. Trouxeram então o homem... Isto, agora é Pedro e João, mas sempre Pedro à frente. Vamos ao versículo 11 do mesmo capítulo, por favor. Como ele não largasse Pedro e João... Eis Pedro outra vez. Vamos, por exemplo, ao capítulo 5. Olha aqui, um primeiro fato de corrupção, inclusive. Vai lá, William. Versículo 1. Capítulo 5, 1 e seguintes. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade,
mas com a conivência da esposa reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro. E sempre Pedro é o grande personagem até o capítulo 12. Vamos, por exemplo, observar o capítulo. Temos aqui Paulo, aparece Saulo, aparece Estevão, mas agora nós podemos observar no capítulo 9, versículo 32. Aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda parte, desceu também para junto dos santos que moravam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que há 8 anos estava de cama, era paralítico. Pedro então lhe disse... Este sempre Pedro, capítulo 10, versículo 5. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão. Agora 10:34. Tomando então a palavra, Pedro falou. Sempre Pedro, o grande personagem. A partir do capítulo 13 é Paulo. Nós acabamos de ver que Paulo viajou várias vezes, num círculo cada vez mais alargado até ir a Roma, manietado, preso, morreu mártir. Também Pedro, em Roma, igualmente. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo decapitado por causa do Evangelho. Tiveram o mesmo destino de Jesus. 2 grandes personagens, sempre com a participação de outros, intercalando ora um, ora outro. Mas esses 2 grandes personagens, quando se celebra a festa de Pedro e Paulo, em fins de junho, é também o dia do Papa. O Papa, nosso querido Francisco, tão apedrejado por muitos, na realidade, tem a função de ser, para a igreja de hoje, o que foram Pedro e Paulo na igreja de ontem. É este o sentido, então, de ser Roma a sede da igreja apostólica, católica apostólica, porque é a continuadora hoje daquele esforço e intrepidez evangelizador de ontem, desses 2 nossos personagens, Paulo e Pedro. Mas eu falei de personagens. Nós precisaríamos observar um pouco mais. Personagem e protagonista. Vamos lá. Quem é o personagem? Grandes personagens. Pedro, Paulo e muitos mais. Estevão, Lucas mesmo, companheiro de Paulo nas viagens, Timóteo, Barnabé. Você sabe o que é protagonista, William? Alguém que está Usa esse microfone. Alguém que está em destaque, à frente, puxando a fila. Aquele que está em destaque. Olha, eu vou lhe mostrar. Telespectador, vem comigo, vou mostrar também para você, já que aproveito e explico ao William. Protagonista. Proto, primeiro. Agonos, luta em grego. Agonia. Agonia é a luta, né? Contra a morte. Daí a palavra protagonista. Agonos, lutar.
o grande personagem, o lutador, o que sustenta uma causa, protagonista, o primeiro sustentador, o sustentáculo maior. Os outros dois eram personagens que atuavam, mas a grande força sustentadora, presente nestes personagens e em todos os cristãos que seguiam, acolhiam a mensagem daqueles evangelizadores, protagonista é a mensagem do evangelho, sim, era o conteúdo que eles anunciavam, mas era o Espírito Santo que sustentava quem anunciava o evangelho e que agia no coração de quem ouvia o evangelho, a mensagem ou o anúncio. O grande protagonista é o Espírito Santo. Sabem quantas vezes o autor emprega a expressão Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos? William não sabe, né? Você não contou. Umas então 36. Oi? Umas 36. 36. Não poderia ser 39,3? 54 vezes. Olha. Ele menciona 54 vezes, o autor menciona 54 vezes o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, então falou. Aqueles homens e mulheres repletos do Espírito Santo maravilhavam-se. Paulo, cheio do Espírito Santo, proclamou com desassombro. Todos os personagens que representam fidelidade à mensagem de Jesus Cristo, ou anunciada por Pedro e por Paulo e pelos outros apóstolos, fidelidade ou então acolhimento. Quem proclamava estava cheio do Espírito Santo, quem se deixava envolver e alcançar pela mensagem, isso se realizava por ação do Espírito Santo. Personagens, Pedro e Paulo e outros. Primeiro, agonista, lutador. É a maneira de dizer a força fundante e fundamental. Era o Espírito Santo. E olhe, eu gostaria aqui, só de lhe recordar, William, é impressionante. Aconteceu com aqueles apóstolos justamente o que aconteceu com Jesus. Por exemplo, em Lucas 3,6, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, em forma de pomba, por ocasião do batismo. Em Atos 2:1-4, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Um outro exemplo, em Lucas 7:1-10, Jesus entrou na casa, encontrou-se com um centurião romano. Em Atos capítulo 10, um centurião chamou Pedro. Numa visão, Pedro teve um centurião que o chamou. Outro exemplo, 9:51, Jesus tomou resolutamente o caminho para Jerusalém. Paulo, capítulo 19, tomou resolutamente a viagem para Jerusalém. Depois Jesus foi preso, Pedro foi preso, Paulo foi preso. Depois, Jesus foi processado. Estevão foi processado. Jesus, na cruz, orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão
Senhor, não leveis em conta o seu pecado, perdoai-os. Jesus perdoou, o apóstolo perdoou. Jesus foi para Jerusalém, o apóstolo foi para Jerusalém. Jesus curou a menina, que revitalizou-a, chamou-a de volta para a vida, a filha de Jairo. Também Pedro fez isso com Tabita, uma outra senhora. O que o autor pretende? Pretende que o leitor perceba que o destino dos discípulos, se forem fiéis, será o mesmo destino de Jesus e participarão com ele da mesma vitória. No próximo programa vamos aprofundar um pouco mais sobre esse grande protagonista, o Espírito Santo. Evangelizar é preciso. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo